Boa tarde, senhores diretores das nossas unidades escolares, professores coordenadores dos anos iniciais, dos anos finais do ensino médio, e professores que estão participando da nossa webconferência de hoje. Eu gostaria, antes de mais nada, de parabenizar os professores pelo seu dia, pelo nosso dia, e dizer da importância dessa nossa webconferência para dar continuidade às atividades de avaliação, as atividades que nós nos programamos no início do segundo semestre. O tema da nossa webconferência é avaliações retomando percursos. Qual a finalidade dessa webconferência? É fazer uma revisão junto aos professores coordenadores, junto à equipe gestora da unidade escolar, de quais são as avaliações que nós passaremos até o final do nosso ano letivo. Então, nós vamos falar um pouco do SARESC, nós vamos falar um pouco da Prova Brasil, os nossos videoconferencistas vão falar da Prova Brasil, e nós vamos apresentar, como já foi dito em reuniões anteriores, nós vamos apresentar quais são as ações que a diretoria de ensino, por meio do núcleo pedagógico e por meio da equipe de supervisão, desencadearão para essa fase final do ano letivo de 2017. Gostaria de poder estar presente nas unidades escolares, participando dos eventos, das feiras que estão ocorrendo, que a gente recebe convite no gabinete, das exposições, mas infelizmente a gente não consegue estar presente em todas as escolas dessa forma. E o recurso da webconferência, ele facilita a nossa comunicação, ele permite que ocorra, de fato, uma interação entre o núcleo pedagógico, entre os órgãos centrais da secretaria, a própria diretoria de ensino e também as unidades escolares. Então, a gente gostaria que todas as escolas, direta ou indiretamente, participassem da webconferência por meio de perguntas, por meio dos e-mails que vocês poderiam estar enviando, ou mesmo pedindo a palavra e se colocando, se posicionando. É um recurso novo, é uma experiência nova que nós estamos experimentando, mas é um grande desafio. Nós, da diretoria de ensino de Itaquaritinga, nós gostamos de desafio. Por isso que nós estamos utilizando essa ferramenta, por isso que nós nos empenhamos ao máximo, junto à secretaria, junto à escola de formação, para utilizar esse recurso. A gente espera que essa utilização se torne cotidiana, que muitas das comunicações, ou muito do que nós iremos falar, a gente possa ativar o ambiente, pedir ativação no ambiente, e a gente possa se comunicar diretamente com as unidades escolares. Então, reafirmando, parabéns a todos os professores pelo seu dia, pelo dia que foi ontem. O desafio é grande, a situação que nós estamos enfrentando nas escolas não é uma situação fácil, seja em relação aos problemas de disciplina, seja em relação aos problemas do próprio desenvolvimento ou da própria implementação do currículo oficial, mas nós temos uma garantia que é muito importante. Qual é a garantia? A presença de equipes gestoras fortes na nossa diretoria de ensino e a presença do núcleo pedagógico e equipe de supervisão que dão toda a assessoria nos momentos mais necessários. Nós estamos tendo uma pequena interferência, vocês estão percebendo, em relação ao sol das nossas persianas. Mas, devagar, a gente vai acertando isso também, faz parte desse processo. Um abraço a toda a equipe gestora, um abraço a todos os professores, sintam-se acolhidos e utilizem o nosso suporte da diretoria para todas as necessidades que vocês tiverem. A gente espera que essa tarde seja muito produtiva e que outras videoconferências ocorram, outras webconferências, ocorram nesse formato que nós estamos experimentando agora. Nesse momento, nós vamos passar um tutorial sobre a webconferência, tá? Agradecer, e logo em seguida nós receberemos os nossos videoconferencistas da tarde de hoje. Boa tarde e bom trabalho a todos.
Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Vocês estão na plataforma da Solução de Webconferência. Mas antes de decolar em mais uma transmissão online, vamos ver algumas dicas importantes para que sua reunião seja muito produtiva e agradável. Está diante do computador? Então aproveite para ajustar a câmera com o melhor enquadramento possível. O ideal é você não colocar a câmera contra a luz, uma janela com sol ou uma lâmpada forte. Isso faz com que sua imagem fique escura. Durante a webconferência, sua participação é importante. Para interagir, você pode mandar mensagens pelo bate-papo, o famoso chat. Se tiver câmera e microfone, você também pode pedir a palavra. É só clicar nesse desenho aqui de braço levantado. Em seguida, o palestrante aceita ou não seu pedido de palavra. Oba, é minha vez de falar. Vai vendo aí como eu faço. Na sua vez será assim também. Eu clico no microfone que apareceu na tela após o pedido ter sido aceito. Em seguida, clico no ícone de câmera. Pessoal, agora a minha imagem que aparece na tela deve ser compartilhada com todo o grupo. Aí é só falar com os participantes. Todos vão ver e ouvir você. Deu alguma coisa errada? Calma, não entre em pânico. Temos uma equipe especializada acompanhando toda a webconferência. Escreva no bate-papo particular para o suporte técnico. E antes de desembarcar da webconferência, não deixe de responder nossa enquete. Sua opinião é muito importante para nós. Para responder, basta clicar uma vez em cada pergunta. Já respondeu? Então, é só se despedir dos colegas e encerrar sua participação. Esperamos ver você mais vezes por aqui. Até logo! Mais uma vez, boa tarde a todos. E em nome do Núcleo Pedagógico, nós gostaríamos de parabenizar novamente os professores e dizer que para nós é muito importante a gente poder estar novamente com vocês e retomar nossas ações pedagógicas. Bom, no dia de hoje a gente programou para falar com vocês sobre as avaliações, sobre o calendário de avaliações, né? Então, na plataforma Aprendizagem em Rede, vocês puderam perceber que nós temos aí uma linha do tempo com as avaliações, né? Eu dei uma recortada aqui, fiz um recorte para vocês, para mostrar que agora, nessa semana, a gente já inicia, de 16 a 20, a aplicação da avaliação da aprendizagem em processo, 17ª edição. Ainda em outubro, de 23/10 até o dia 3/11, nós teremos nas escolas, da diretoria, a aplicação da Prova Brasil, do SAEB, né? E em novembro, nós temos dias 8 e 9, o SARESP, e nos dias 5 e 12, o Enem. Bom, por que a gente está falando desse processo avaliativo, então? Porque ele revela toda a complexidade do trabalho pedagógico, né? Do nosso trabalho pedagógico de vocês nas escolas, e ele promove também a articulação entre o currículo e a avaliação, e reorienta também a nossa prática. Então, tudo isso é um percurso que a gente vem desenvolvendo desde o ano anterior, do início desse ano, quando foram propostas aquelas ações, e veio culminando agora com essas novas avaliações. Esse processo, ele vem explicitando o caminho que a gente percorreu aqui até o momento. E ao longo de todo o ano letivo, a escola foi produzindo indicadores. E agora nós estamos prestes a fornecer novos indicadores. Por que nós estamos falando novamente sobre esse processo? Porque agora, nesse momento, é importante que toda a equipe escolar esteja alinhada para garantir a continuidade ao ritmo de desenvolvimento do currículo. A gente precisa garantir o desenvolvimento do currículo e também, ao mesmo tempo, possibilitar aos nossos estudantes o conhecimento do calendário e das especificidades de cada uma dessas avaliações. E aí a gente, pensando então em todo esse percurso, né, nós desenvolvemos muitas ações. Muitas ações fizeram parte do nosso percurso que não podem se perder. Elas fazem parte de uma sequência. Entre as ações que fizeram diferença, a gente pode dizer do nivelamento, que foi proposto pela nossa equipe
a partir de 2015 e que vocês vêm trabalhando em todas as escolas. Essa ação de nivelamento, ela nos permitiu, além da recuperação das habilidades com baixo rendimento, observadas pela AP, pelos dados da AP, ela permitiu também a integração dos docentes, a articulação das várias áreas de conhecimento e também das disciplinas, e o desenvolvimento de ações coletivas e colaborativas. Mas o que a gente não pode deixar para trás, o que a gente não pode esquecer, é a centralidade do currículo como articulador de todas essas atividades, de todas as ações que foram propostas, dos programas e dos recursos pedagógicos. O currículo, ele constitui para nós a orientação essencial para o nosso trabalho e para o trabalho do professor em sala de aula, porque nele, no currículo, estão explicitados todos os conteúdos e as habilidades que devem orientar a prática pedagógica. Então, essas habilidades, tudo que a gente espera dos nossos alunos, são as expectativas de aprendizagem que são colocadas pelas habilidades que a gente espera desenvolver. Aí eu fiz um recorte para vocês do currículo de língua portuguesa da 8ª série no 9º ano. Mostrando aí os conteúdos gerais, né, da disciplina. E aí, entre os conteúdos, porque isso é um recorte, claro, da disciplina de língua portuguesa, só para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando, nesses conteúdos gerais estão traços característicos de textos argumentativos, traços característicos de textos expositivos, estudos de gêneros de tipologia argumentativa, estudos de gêneros de tipologia expositiva, argumentar e expor, semelhanças e diferenças, e estudos linguísticos. Isso é um recorte do que está sendo esperado para um determinado bimestre, na disciplina de língua portuguesa. Então, quando a gente faz esse recorte e a gente vai para as habilidades, lá nas habilidades do currículo, está escrito assim: espera-se que, tendo como referência principal as tipologias argumentativa e expositiva, que estavam explicitadas lá nos conteúdos, em situações de aprendizagem orientada por projetos de leitura e escrita e centrados em debate regrado, textos de opinião, artigos de divulgação científica e outros gêneros dessas tipologias, os estudantes desenvolvam as seguintes habilidades: ler e interpretar textos argumentativos, inserindo seus traços característicos, analisar textos argumentativos e construir quadros simples. Aí vocês podem observar que tem as tesourinhas, que são os recortes que eu fiz da página, né? Então, quando ele fala lá em habilidades, espera-se que são as nossas expectativas de aprendizagem. Então, relativa a todos os conteúdos que nós temos para desenvolver no bimestre, quais são as habilidades que a gente espera ter desenvolvido nesse aluno? Quais são as nossas expectativas de aprendizagem? Por isso, a gente fala da centralidade do currículo. E aí, com base nesse currículo, né, para cada disciplina, vocês têm o currículo, mas eu trouxe aqui o de língua portuguesa, né, só para a gente lembrar, para aqueles que ainda não conhecem o documento, mas nós temos o currículo de todas as disciplinas. Então, com base nesse currículo, a Secretaria definiu as matrizes, né? Nós temos a matriz de referência para o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, que é o SARESP, que é essa que está colocada aqui no cantinho, em vermelho, e nós temos as matrizes de avaliação processual, que nós temos para todas as disciplinas. Essas matrizes, elas vêm explicitando os conteúdos, as competências, as habilidades que devem ser desenvolvidas ao longo do percurso escolar, e orientam a elaboração da avaliação da aprendizagem em processo. Então, eu vou até pular um slide aqui e vou passar aqui para vocês. Essas matrizes, elas têm diferenças entre elas, justamente porque elas se aplicam a provas diferentes, né? Essa primeira que vocês estão vendo aqui no canto superior direito, são as matrizes de referência para avaliação processual. Então, a gente precisa destacar que, enquanto essas matrizes definem conteúdos e habilidades para serem avaliados por meio de prova objetiva para os bimestres, nós temos uma diferenciação para matrizes de referência do SARESP, que vão indicar habilidades mais gerais associadas a conteúdos estruturantes. Por quê? Para cada componente curricular, ela vai ser base para avaliação no final de um ciclo.
Então, embora elas tenham as mesmas habilidades, elas vão ter uma abordagem diferente, porque elas vão se aplicar a provas, a avaliações diferenciadas. Então, quando a gente fala da matriz de avaliação processual, a gente precisa lembrar que ela está lá conosco, no nosso dia a dia, no material que a gente utiliza dentro da sala de aula, né, no nosso material de apoio, que foi elaborado pela secretaria, e é através dessa matriz que vão ser elaboradas as avaliações de língua portuguesa e matemática, das avaliações de aprendizagem em processo. Então, falando sobre a avaliação da aprendizagem em processo, que é a primeira das avaliações que inicia aí o nosso calendário, a nossa linha do tempo, elas são aplicadas bimestralmente para os componentes curriculares de língua portuguesa e matemática. E como a gente tem conversado nas ATPCs, com os professores de todas as disciplinas, aqui entre nós, TCNPs, embora sejam avaliações de língua portuguesa e matemática, dos componentes curriculares de língua portuguesa e matemática, as habilidades mais gerais e mais estruturantes podem ser desenvolvidas nas outras disciplinas também. Então, por isso que é necessário que a equipe esteja alinhada para essas provas. Porque todos os professores, toda a equipe escolar pode ajudar para que os alunos tenham um rendimento melhor. Então, elas pretendem oferecer subsídios para que os professores e gestores identifiquem o que os alunos estão ou não aprendendo, bem como orientar propostas de intervenções para a melhoria da aprendizagem, que é o que a gente tem observado em todas as escolas. Nós estivemos nas escolas no planejamento e no replanejamento, e hoje todos os professores participam, né, dessa análise de resultados e do encaminhamento de intervenção para que melhore a aprendizagem em todas as disciplinas. Os professores, por meio dos relatórios na plataforma SARA, no Sistema de Acompanhamento dos Resultados da Avaliação, e também pelos dados disponíveis na plataforma Foco Aprendizagem, podem conhecer melhor os resultados dos seus alunos, das suas salas. E, particularmente, na plataforma SARA, os resultados eles vêm bem direcionados aos professores mesmo, porque eles vêm individualmente por aluno e por sala. Então, fica muito fácil para que o professor faça essa leitura e oriente, principalmente nas disciplinas de língua portuguesa e matemática, mas em todas as outras disciplinas também seria importante que os professores conhecessem esse rendimento para que pudessem elaborar os seus planos de ação mais facilmente. Mas tem uma coisa que eu coloquei aí nesse slide, que é muito importante que a gente reveja. Esse último tópico que está aqui embaixo do slide, ele vem dizendo o seguinte: ele foi retirado da matriz de avaliação processual, da MAP, e ela está em todas as matrizes. E diz o seguinte: espera-se que os resultados obtidos pelos alunos nas avaliações realizadas pelos docentes, naquelas avaliações que foram elaboradas na escola, pelo professor da sala de aula, possam ser complementadas pela avaliação da aprendizagem em processo, ampliando, assim, a possibilidade de análise e interpretação dos resultados. Então, o que a gente pode entender disso que está escrito na matriz de avaliação processual? Que a Secretaria espera que a avaliação da aprendizagem em processo não seja a única avaliação que vá nos balizar, que vá nos oferecer dados para que a gente possa analisar as nossas turmas, né? A gente não pode deixar que essa avaliação seja a única oferecida no bimestre e que ela seja o guia para nós. Agora, em novembro, nós já começamos novembro, então, com a aplicação das provas do SARESP. Nos dias 8 e 9 do 11, nós vamos ter a aplicação do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, SARESP, que é uma avaliação da educação básica do Estado de São Paulo. Então, quando a gente começou aqui dizendo para vocês que a gente ia falar sobre as avaliações, é claro que os professores já conhecem. Eu acho que mesmo os professores das outras disciplinas já conhecem o SARESP, o SAEB, a avaliação da aprendizagem em processo. Mas é muito importante que a gente retome essas questões com os nossos alunos, para que eles percebam que provas eles estarão fazendo, quais são os objetivos dessa prova,
que esses resultados estão sendo direcionados para instâncias diferentes, né? Então, o SARESP, ele é uma avaliação da educação básica do Estado de São Paulo. E como um instrumento de avaliação externa das unidades escolares, ele vai oferecer indicadores de extrema relevância para subsidiar a tomada de decisões dos educadores que nessas redes atuam, não é? Mas, na verdade, ele é uma avaliação do sistema, diferente da avaliação da aprendizagem em processo, que, embora seja elaborada externamente, é uma avaliação interna e vai nos dar dados dos nossos alunos e das nossas salas. O SARESP, então, ele é uma avaliação que vai trazer dados do sistema. E agora, a partir de 2007, ele vai nos possibilitar também a análise comparativa dos resultados da aplicação das provas do SARESP e daqueles obtidos por meio também da aplicação do SAEB. Todas as escolas da rede de ensino da Secretaria de Educação, em caráter obrigatório, vão estar fazendo essas provas. Os terceiros, quintos, sétimos e nonos anos do ensino fundamental, anos finais, e as terceiras séries do ensino médio. Então, como eu estava dizendo para vocês, a partir de 2007, muitas mudanças foram introduzidas no SARESP, visando tornar ele uma avaliação de larga escala, adequar mais a prova a uma avaliação de larga escala. E, nesse momento, também foram feitas adequações nas habilidades avaliadas pelo SARESP, para que elas se aproximassem mais das habilidades avaliadas pelo SAEB Prova Brasil, para que isso realmente pudesse proporcionar aquela análise que a gente falou no slide anterior. Eu gostaria de falar um pouquinho para vocês agora sobre as referências da avaliação do SARESP, né? A partir do momento que foram introduzidas essas mudanças, que foi gerado, então, que foram geradas as matrizes de referência para essa avaliação, que eu trouxe aqui também para vocês, que é esse caderno, que tem em todas as escolas, nós passamos a conhecer mais sobre habilidades, conteúdos e competências cognitivas. Sobre tudo isso, mais detidamente, a gente pode estudar nesse documento que eu acabei de mostrar. Mas eu trouxe, assim, de uma maneira muito breve para que a gente possa entender. Então, as referências passaram a ser as habilidades, que funcionam como indicadores, ou como descritores das aprendizagens que se espera que os alunos tenham realizado naquele período. Os conteúdos, né, que é um recorte dos conteúdos que são trabalhados no currículo. Ele não faz uma varredura de todas as aprendizagens propostas pelos currículos de língua portuguesa e matemática. Ele vai retratar as estruturas conceituais mais gerais. E também as competências cognitivas, que são modalidades estruturais da inteligência e que admitem níveis de desenvolvimento. Cada nível expressa um modo particular relativo ao processo de desenvolvimento. E o nível seguinte incorpora o anterior. Então, como que a gente vê isso, né? A gente conserva os conteúdos, mas transforma em uma forma mais complexa de realização, de compreensão ou de observação. Então, eu trouxe um recorte aqui para vocês, também desse documento aqui, das matrizes de referência, né? Em que ele mostra aí os grupos, né? As competências cognitivas avaliadas no exame. E aí a gente vê o grupo 1, que são as competências do observar, o grupo 2, do realizar, e o grupo 3, do compreender. E aqui a gente vê aqui embaixo como que elas vêm apresentadas, né? Então, os temas são os objetos de conhecimento, são os nossos conteúdos. E aí, para cada um dos conteúdos que vão ser avaliados, a gente tem as competências para observar do grupo 1, as competências para realizar do grupo 2, e as competências do grupo 3 para compreender, as competências para compreender. Então, isso vem vindo, como a gente disse ali atrás, num crescente, né, de dificuldades para os nossos alunos. Por isso que a gente precisa observar quais foram as habilidades que foram avaliadas e como os nossos alunos se saíram em relação a essas habilidades e a esses grupos de competências cognitivas. Quais foram as dificuldades que eles trouxeram. E aí, como eu disse para vocês, que agora o importante é que a gente traga para o nosso aluno uma intimidade maior com essas provas, para que eles saibam
como eles vão ser avaliados, né, o que vai ser feito desses dados. Então, eu trouxe novamente o Sarep em Revista, que era aquele documento que as escolas recebiam, né, o relatório pedagógico, que o último foi esse que está na minha mão aqui, de 2015, o azulzinho de língua portuguesa, mas nós temos o amarelo de matemática também, e quando eram avaliados as áreas de ciências humanas e ciências da natureza, também existia o relatório pedagógico dessas disciplinas. E aí, nesse relatório pedagógico aqui, esse daqui que eu mostrei para vocês, de 2015, ele foi o último que chegou às escolas e aqui à diretoria. Hoje nós não temos mais esse documento encartado, nós não temos mais o documento físico. Hoje ele está numa proposta de revista, né, nesse endereço da internet. Se você digitar no Google Sarep em Revista, ele já vai aparecer e você já vai poder acessar. Para entrar nessa plataforma, não há necessidade de cadastro. E aqui, nesse lado esquerdo, no menu do lado esquerdo, estão colocadas todas as mesmas funcionalidades, tudo que compunha o relatório pedagógico físico. Entre eles, ali naquele menu, vocês vão ver resultados, que se vocês acessarem, vocês vão poder ver os itens que foram colocados no Sarep 2016 por nível de proficiência. Então, é possível imprimir, é possível salvar, e é possível também trabalhar com os alunos para que eles conheçam os itens, para que eles se familiarizem com os itens e fazer aquele trabalho de trabalhar com os distratores, de que modo que o aluno pode responder. Isso é muito importante que os nossos alunos observem agora e tenham conhecimento. De 23 de outubro até o dia 3 de novembro, nós vamos ter a aplicação da Prova Brasil SAEB. E o SAEB, a gente precisa ver a peculiaridade da prova, porque o SAEB também é uma ferramenta muito importante, mas para a educação brasileira, porque é por meio dele que nós vamos avaliar a educação básica de todo o país, né? Por isso que ele é diferente. Então, através do SAEB é possível obter informações que permitem a formulação e monitoramento das políticas públicas, a fim de melhorar a qualidade e a equidade e eficiência do ensino no Brasil. Então, a gente vê que é uma avaliação externa também, e também é uma avaliação que vai avaliar o sistema. A aplicação, isso é importantíssimo que a gente fale com os nossos alunos, a aplicação é realizada por blocos, garantindo tempo específico, são 25 minutos para cada bloco, para a realização de cada bloco. A prova é dividida em 4 blocos, 2 de língua portuguesa e 2 de matemática, aleatoriamente. Enquanto um aluno estiver fazendo o bloco de língua portuguesa, o outro vai estar fazendo de matemática. As provas são todas diferentes, são cadernos diferenciados, né? E existe um tempo destinado também para pausa, para que eles possam passar as respostas para o cartão de respostas e também o preenchimento da folha do questionário do aluno. A aplicação ela é de responsabilidade do profissional treinado pelo consórcio, contratado pelo INEP. Então, tudo isso é muito importante que a gente fale com os alunos, principalmente com os alunos dos anos iniciais lá do ensino fundamental, anos finais, para que eles não tenham problemas no momento de fazer a prova, né? Não estranhem, não achem assim uma dificuldade por causa do modo como a questão é elaborada, né? E aí, eu trouxe para vocês também um pedaço da matriz de língua portuguesa, né? Que embora a nomenclatura seja diferente, mas como nós dissemos lá na frente, a partir de 2007, as matrizes elas passaram a conversar, a matriz do SAEB com a matriz do Sarep. Então, na matriz aqui de língua portuguesa, nós temos os descritores do tópico 1. O tópico 1 são procedimentos de leitura, que é a mesma coisa que a gente viu lá nos nossos temas do Sarep, que são os conteúdos, né? E ali, ao invés dele falar das habilidades, ele vai falar de descritores. Esses descritores são descritores do que a gente espera de aprendizagem. Então, eles são habilidades, eles também são expectativas de aprendizagem. Então, nos descritores do tópico 1 de procedimentos de leitura, por exemplo, eu tenho o descritor 1, localizar informações explícitas em um texto, inferir o sentido de uma palavra ou expressão,
inserir uma informação implícita em um texto, identificar o tema de um texto, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato, que são todas as habilidades que estão presentes também lá naquela matriz do SARESP. Como eu disse para vocês, como é importante que os alunos conheçam essa prova e se familiarizem, nós trouxemos mais uma ferramenta, né, que é Devolutivas Pedagógicas do INEP. Se vocês digitarem Devolutivas Pedagógicas no Google, vai aparecer, então, o link para essa plataforma. Só que para essa plataforma, vocês precisam realizar um cadastro. Mas não é nada difícil, é coisa que você faz em 2, 3 minutos, tá? E aí, nessa plataforma, a gente tem a possibilidade de ver os resultados e dados da Prova Brasil SAEB, por escola e por localidade. A gente pode ver também a distribuição dos alunos por nível de proficiência, que isso é importante que a gente faça essa análise na escola, em que nível de proficiência a maioria dos nossos alunos estão, se eu tenho alunos que ainda demandam, né, de planos para que a gente possa reestruturar e retomar essa aprendizagem. A gente pode ver aí também, nessa plataforma, a comparação dos resultados da sua escola com os resultados de escolas semelhantes da sua região. E a gente também tem o acesso aos itens da Prova Brasil e SAEB, acompanhados de comentários pedagógicos. Nessa plataforma, é possível também você fazer a prova. Ela permite, ela grava os cadernos de prova. Então, você vai escolhendo os itens, né, por nível de proficiência ou das habilidades que você precisa trabalhar, e você pode montar um simulado, inclusive com o mesmo aspecto da Prova Brasil, né, com esses blocos de questões. Então, é muito interessante que o nosso aluno possa ter acesso a essas questões e perceber como são cobrados dele os conteúdos de maneira diferenciada ainda do SARESP. Bom, nesse momento nós vamos fazer uma pausa, né, de 5 minutos, e aí eu coloquei aqui para vocês o e-mail do Núcleo Pedagógico como interação, né, para que vocês enviem, né, suas dúvidas ou suas observações, para que a gente possa depois responder, se não der tempo ao vivo, mesmo por e-mail para cada um de vocês. Então, nós vamos fazer uma pausa agora, e daqui a uns minutos nós viremos com o Fábio, nosso segundo videoconferencista. Muito obrigada a todos.
Boa tarde, boa noite a todos. Pode até não parecer, mas já é boa noite. E a gente quer, primeiro, parabenizar a todos os professores, a todos nós professores, pelo Dia do Professor, por ontem. Acho que 99% das pessoas que estão hoje nas escolas são professores. E é um dia que a gente lembra da gente, né? Então, aproveitar o dia de ontem e a continuação do dia de hoje e nos parabenizarmos pelo Dia dos Professores. E sempre quando é Dia dos Professores, eu lembro de uma ex-diretora minha que falava uma frase do Antônio Vieira, que dizia que para ser professor precisam duas coisas: saber e amor. Quem não sabe não pode, e quem não ama não quer. A gente sabe da importância que tem para nós a educação, então, parabenizar nesse primeiro momento. A outra é só um dado histórico, já que eu sou da área de História. A primeira webconferência aconteceu em 1962, mas já no filme do Charlie Chaplin, quem lembra lá dos tempos modernos, há uma referência, há uma videoconferência, que o patrão, querendo que os trabalhadores trabalhem um pouco mais, aparece lá no filme, ele incentivando os professores, os funcionários, e hoje nós trabalharmos um pouco mais. Pode não parecer real, mas nós já estamos na fase final do ano, né? Nós estamos a 40 dias letivos do final do ano e começam a época das avaliações. Ou seja, todo final de ano a gente começa não só a rever avaliações, rever o ano, rever nossa vida, e agora não é diferente. Nós temos aí uma série de 4 grandes avaliações que nos darão indicativos do que a gente pode colher dos nossos alunos, das nossas escolas, do nosso sistema e até do Brasil, já que são 2 avaliações são estaduais e 2 avaliações são federais, que a gente pode colher para os nossos alunos, para a gente pensar o ano que vem, daquele documento que veio no final do ano, para que a gente pensasse o ano de 2017. E chegou muito no final do ano de 2016, esse ano nós estamos começando antes. O que é que essas provas podem nos dar indicativos de que vamos precisar delas para o ano que vem? E como já foi visto na primeira parte da nossa webconferência, das avaliações da AP, da avaliação do SARESP, da Prova Brasil, nós temos ainda no final do ano, se bem que só para os alunos do terceiro colegial, o Enem. O Enem é de uma importância grande, não só para o estado de São Paulo, mas para todo o Brasil. Para a gente ter uma ideia, o Enem é o segundo maior sistema avaliativo do mundo. Ele só perde para um que chama Gaokao, da China, enquanto esse sistema chinês avalia aí por média de 10 milhões de alunos. O nosso está avaliando em 2017 6,1 milhão de alunos. Quer dizer, é o segundo maior sistema de avaliação do mundo. E a gente vê o quanto essa avaliação cresceu. Essa avaliação não cresceu só em quantidade de alunos, essa avaliação também cresceu em importância. Quando nasce o Enem, ninguém dá muita atenção ao Enem, mas agora a gente vê aí que de 157 mil, saltamos para 6 milhões de alunos. Já foi 7 milhões e poucos de alunos avaliados, esse ano serão 6 milhões de alunos. Então, mesmo sendo uma webconferência que a gente vai tratar sobre retomando o percurso, o que é que pode nos retomar percursos? Uma prova que é final, já que quem faz essa prova do Enem são só os alunos do terceiro colegial. Elas nos dão indicações dos alunos do terceiro colegial, como é que esses alunos estão chegando ao final de todo um ciclo avaliativo. Então, ele vai nos dar ideias, vai nos dar modos da gente poder olhar para os nossos alunos ao final de todo o ciclo escolar, como é que a gente pode continuar trabalhando, como é que a gente pode continuar colhendo dados dos alunos que ainda estão percorrendo esse caminho, percorrendo esse percurso. Quando nós estamos olhando
as avaliações do Enem, de uma maneira um pouco mais específica, nós temos ali 5 eixos cognitivos, porque não é uma avaliação toda ela centrada em conteúdos específicos, já que ela é uma prova que olha para o Brasil como um todo, né, e a gente tem assuntos que não são vistos em todos os estados, ou assuntos que não precisariam ser vistos em todos os estados e são estudados. Um exemplo, eu tenho uma parte da minha família na Paraíba. Esses dias ligou um sobrinho perguntando sobre política do café com leite. Só que na Paraíba não tem um pé de café. Então os alunos precisam estudar determinados conteúdos que não estão em referência aos seus estados. Mas quando a gente olha de maneira específica um pouco mais para a prova do Enem, o primeiro passo para os nossos alunos seria esse domínio de linguagens. Ou seja, o domínio dessas linguagens é saber ler o mundo. É óbvio que dentro dessa leitura do mundo, o que mais nós temos são leituras de textos. Só que é um dominar linguagens matemáticas, linguagens físicas, linguagens históricas, linguagens de gráficos, ou seja, o dominar linguagens que o nosso aluno do terceiro colegial, do terceiro ano do ensino médio, precisa chegar conhecendo ao final do seu ciclo de educação, é fazer uma leitura do mundo. Para ler o mundo, eu preciso dominar essas linguagens que são correntes no mundo. Um segundo passo, compreender os fenômenos. Se eu vou fazer uma análise de compreender esses fenômenos, eu preciso entender que dentro do nosso universo existem fenômenos naturais, existem fenômenos políticos. Ou seja, o aluno deve estar olhando o mundo e percebendo a quantidade de fenômenos políticos tristes pelos quais o país está passando. Fenômenos científicos, fenômenos artísticos. Você quer confusão maior para a compreensão de fenômenos artísticos nesses últimos meses pelos quais o Brasil passou? Com 2 exposições de obras de arte, parecia que o Brasil virava de ponta cabeça. E o aluno precisa conhecer e compreender esses fenômenos. Um terceiro passo é enfrentar as situações problema. Ou seja, fazer uma análise dessa situação, se preparar para o mundo, saber se portar perante esses problemas. E nas últimas duas partes desse eixo cognitivo do Enem, começar por a sua apresentação. O que a gente vai ter também como esse protagonismo juvenil. Como é que ele argumenta? Como é que ele se posiciona? Como é que ele se coloca junto ao mundo? E, por último, elaborar propostas. Na parte dessa construção dos conhecimentos, sendo uma prova só de teste, como é que ele vai construir argumentos? Através dos testes, através das coisas que aparecem, das características da leitura, para que ele possa julgar as alternativas. Então, o Enem se apresenta para nós, apesar de uma prova estadual, federal, ela apresenta algumas características que vão dar indicativo para que nós, nas nossas salas de aula, nas nossas reuniões, nos nossos encontros pedagógicos, a gente faça uma boa análise para que a gente possa redefinir rumos, caminhos para esse estudo. Agora, como é que a gente vai ter uma boa participação dos nossos alunos nessas nossas 4 avaliações? A gente sabe que, para que haja uma boa participação dos alunos, e todas essas provas, há um incentivo que ele faça as nossas avaliações de maneira ética e engajada. Ou seja, o aluno que farão essas 4 provas precisam estar, e nas nossas provas mensais e bimestrais também, precisa, no primeiro passo, ter uma participação ética. Ou seja, ele precisa fazer a prova da maneira mais ética possível. Ou seja, fazendo a sua prova com atenção, engajando na prova, para que nos dê referenciais de dados verdadeiros. E, para toda avaliação, eu acho que ninguém incentiva mais
uma boa prova do que o professor. A gente sabe que dentro do sistema educacional e social brasileiro, são os professores e os pais que incentivam uma boa prova. Quase nunca uma televisão faz isso, quase nunca um vídeo faz isso. Ou seja, quando há um incentivo aos estudos, ou vem por parte de professores, ou vem por parte de pais. E como é que nós, professores e pais, podemos incentivar os nossos alunos a uma realização de uma prova de maneira verdadeira, que ele se engaja na prova? A primeira, a gente podia pedir a participação do Grêmio Estudantil, que o Grêmio se mobilize, que o Grêmio passe de sala em sala. Hoje nós temos grêmios participativos, os grêmios nos apresentaram bons trabalhos, então o Grêmio voltou a ser um Grêmio participativo na escola. A gente passou um grande tempo das escolas sem grêmios, estava na legislação, mas não era pedido. Hoje nós temos grêmios participativos. Ao passar nas escolas, ao visitar as escolas, nós percebemos grêmios muito trabalhando para a melhoria da escola, para a limpeza da escola, para a ajuda da escola, para a participação escolar. Ou seja, hoje temos grêmios participativos. Algumas rádios, algumas escolas têm rádio, então nós poderíamos pedir para que todos os dias, ou de quando em quando, houvesse um incentivo a essa prova, falar dessa prova, incentivar a prova. Quem está ajudando muito nas escolas, as salas de leitura, já é inegável que as salas de leitura trouxeram um ganho grande às escolas. A leitura, o incentivo à leitura é de suma importância para a melhoria da educação. Então a gente tem escolas e salas de leitura muito participativas que estão fazendo bons trabalhos que podem nos ajudar nessa mobilização para que aconteça boas provas. Lideranças em sala de aula, lideranças estudantis, ou seja, tudo aquilo que a escola puder mobilizar para que nesses dias de prova o aluno faça as provas da maneira mais ética, porque nos dará indicativos reais daquilo que está, daquilo que ele sabe, daquilo que ele não sabe. Não adianta, eu sempre brinco ainda e falo em sala de aula, que não adianta às vezes ele fazer uma prova pegando dados do amigo, pegando uma questão do amigo, porque é como fazer um exame de sangue dando sangue para o outro. Meu pai era pré-diabético, e toda semana que ele tinha que fazer exame, uma semana antes ele não comia doce. O exame dele estava sempre ótimo. E ele fornecia dados imprecisos ao médico. Então, não adiantou nada. Então, as nossas escolas e os nossos alunos precisam perceber essa importância de que só com esse engajamento, e a gente sabe que isso é um processo lento. Eu falei agora há pouco do Gaokao, que é o Enem da China, ele começou em 1977. Então, o povo já se acostumou. O país para, os taxistas levam os alunos, a rádio não faz barulho, ou seja, tudo é em prol de um sistema de educação. O Brasil começou, talvez demore mais 30, mais 20, mas começou o processo. No nosso caso, do Enem, em específico, ele vai dar dados que nos vai abrir as portas para novas análises, e o aluno do terceiro precisa perceber que muitas portas universitárias abrirão se ele fizer isso com o Enem. Então, duas coisas acontecem. No caso de finalização do ensino, que é o que vai estar acontecendo com o aluno do Enem, muitas portas de universidades se abrirão só com o Enem. Então, se ele pensa em fazer um estudo no exterior, o Enem vai abrir essa porta. Se ele pensa em ganhar algumas bolsas de estudo, o Enem vai abrir essa porta. E de maneira pedagógica, o Enem nos dá indicativos de como retomar percursos para que a gente continue trabalhando o nosso aluno do primeiro ano do ensino médio, o segundo ano do ensino médio e também o terceiro. O que é que a gente pode olhar para trás e retomar caminhos, conhecimentos, habilidades, competências, conteúdos, ou seja, o que é que vai ser nosso papel do educador, que todas essas 4 provas podem nos dar de indicativos para que a gente faça uma boa análise, mais as provas produzidas durante o ano, mais o contato que nós tivemos durante o ano. Ou seja, tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós trabalhamos. E é óbvio
que quando nós estamos falando de avaliação, é óbvio que nós, professores, encaremos a avaliação com mais seriedade do que nossos alunos. Lógico que não vai estar pensando na cabeça de alguns professores. Mas eu faço tudo isso com atenção, mas o meu aluno não faz. Então, é óbvio que, como trabalhadores da educação, o nosso empenho tem que ser maior que o aluno. Se o empenho do aluno for maior que o nosso, tem coisa errada. Mas tudo que o aluno faz de maneira certa ou até de maneira errada, nos dará indicativo do que a gente pode fazer. Nessa última parte, só para a gente se destacar a importância que o Enem tem nas provas para os nossos alunos, aqui a gente tem alguns cortes do que a gente de nota para o ano. Aqui a gente tem alguns níveis de nota que o aluno tem. Então, para que a gente possa mostrar para o aluno do nosso terceiro ano do ensino médio que, conforme o desempenho dele, também vai ser o jeito, o corte que ele terá lá na faculdade, naquilo que ele sonha para a faculdade. E talvez a porta mais fácil de se passar hoje para o aluno que queira entrar numa universidade está sendo o Enem, das escolas públicas. Então, mostrar talvez essas notas de corte para os nossos alunos seja uma forma de incentivá-los a uma prova justa, honesta, engajada, que nos dará essas mesmas indicativas. Mostrar aos alunos que o erro faz parte do processo educativo. A gente também aprende com o erro, que ele não pode só ter um medo de fazer a prova e errar. O erro também nos dá indicações de corrigir percurso, de retomar o percurso. Dentro dessas nossas palavras e considerações finais, eu quero, de novo, que a gente possa fazer de tudo para incentivar os nossos alunos a uma boa avaliação, que a gente consiga criar um clima nas escolas de paz, de certeza, de confiança, que quanto mais a gente conseguir fazer isso, talvez os nossos alunos sintam confiança também de fazer as avaliações. E isso é um processo. Se não consegue esse ano, quem sabe o ano que vem, quem sabe o próximo, ou seja, a cada ano que passar, nós colocarmos nos alunos a importância de avaliações bem feitas. De minha parte, eu encerro a minha fala. Estamos aqui para todas as ajudas que vocês precisarem. Sabemos que não podemos estar em todos os locais, mas dizer que nós estamos no mesmo barco. Às vezes nós estamos numa outra posição do barco e vocês numa outra posição do barco, mas o barco é o mesmo. Ou a gente leva ele para o mesmo rumo, ou a gente perece junto. Então, se a gente tem um norte para ir, nós nunca estaremos perdidos. Pode ser que a gente demore um pouco mais para chegar nesse norte, mas não estaremos perdidos. Um bom descanso a vocês depois, bom retorno. Quem vai para a estrada, vão com Deus, tomem cuidado. E agora a gente vai para um vídeo de 5 minutos e voltamos para as reconsiderações finais. Uma boa tarde, boa noite.
Bom, então, retomando a nossa videoconferência, nós vamos para as nossas considerações finais, e antes de eu começar aqui com vocês, eu vou fazer um lembrete que foi solicitado pela rede, para que vocês não desconectem os computadores, não saiam, não terminem, antes de responder a enquete, tá? E aí, eu venho, então, retomando, né, o nosso percurso. Quando a gente fala em retomar percurso, agora, nesse momento, nesse segundo semestre, realmente as avaliações, né? Elas serão agora o nosso objetivo, elas que vão ser o nosso percurso nesse momento. Então, a gente fala isso porque a gente vai precisar utilizar esses dados intencionalmente, né, para elaboração de intervenções pedagógicas, e a gente vai precisar recorrer a todo tipo de ferramenta, né? Então, no momento que eu falo em intervenção pedagógica, eu não estou dizendo só para o ano de 2017. Nós já estamos pensando no ano de 2018. Muitos desses dados, ou quase todos eles, vão ser utilizados para as nossas equipes escolares a partir do início do ano que vem, né, para o planejamento. Então, por isso que a gente diz que, assim, é muito importante que a gente recorra a todas essas ferramentas, a todos esses dados que essas avaliações vão nos trazer, a todos os dados disponíveis também da escola, das avaliações da escola que são imprescindíveis, e também naquele momento final do conselho final, né? Ali naquele momento é que a gente vai discutir muita coisa que vai nos dar a base para o nosso início do ano que vem, tá? Então, também agora uma coisa que a gente precisa retomar é essa questão de que a gente compreenda a organização da prova, das provas, né? Não só os professores, mas principalmente os alunos, para que eles tenham acesso a essa organização de cada prova, a especificidade de cada uma das provas, as competências e habilidades que estão sendo medidas e os níveis de aprendizagem que estão sendo estabelecidos, né? Então, tudo isso é muito importante que a gente veja na escola agora, que seja um assunto que a gente vá retomar na escola agora. E aí, eu queria dizer para vocês uma frase que estava num dos documentos da Prova Brasil Saeb. Existe uma canção do Milton Nascimento, que foi cantada pela Elis Regina, que diz assim: o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Então, se Elis Regina tinha razão em cantar, né, o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir, nós podemos dizer que nós estamos tentando o caminho certo, né? É muito importante agora que toda a equipe conheça essas avaliações, tenham acesso àqueles materiais que eu mostrei, as matrizes de referência do SARESP, a matriz de avaliação processual, as matrizes do SAEB, né? Que toda a equipe tenha acesso a essas provas, a esses itens, que percebam como eles são diferenciados, né? Então, isso é muito importante que a gente conheça para que a gente possa melhor prosseguir. E nós convidamos todos vocês a continuar conosco esse percurso, a olhar esses cenários que existem por trás de todos esses números, de todas essas análises, né, que nós temos que fazer, e a somar as suas observações às nossas para enriquecer as nossas análises. Nós agradecemos a todos e desejamos que vocês tenham um bom retorno, aos que têm aula agora no noturno, uma boa aula a todos, e que a gente possa ser para vocês, agora, nesse momento, alguém que esteja disponível, né, para tirar dúvidas, para que a gente possa estabelecer uma comunicação efetiva mesmo ao término desse ano. Muito obrigada a todos.